Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser e estou aqui para conversar com você de distribuição normal. Então, primeiro eu boto aqui uma historinha, uma charge, que bota assim, ó, sua nota é aproximadamente 5,006. Veja que o professor dá uma nota com um nível de precisão extremo, terceira casa após a vírgula, né? A distribuição normal, ela tem essa característica, ela tem infinitos resultados possíveis, porque você vai trabalhar com dados numéricos contínuos e não discretos, não apenas números inteiros. Outro exemplo aqui, uma senhora vai se pesar numa balança e verifica que não está gostando muito do peso, ela vai atirar na balança caso o peso não seja o ideal. O peso também é uma variável numérica contínua, porque você aceita números fracionários, com casas após a vírgula. A distribuição normal ela foi objeto de estudo de uma série de matemáticos e físicos, onde se destacou Laplace. E quando Laplace fez um estudo sobre a distribuição normal, ele resolveu dar o nome da curva a esse sujeito aqui, o Gauss. Tanto é que a curva da distribuição normal, a distribuição de frequência da distribuição normal, ela tem o nome curva normal ou curva de Gauss, em homenagem a esse matemático, conhecido como príncipe da matemática, que é o Johann Gauss. Então ele teve esse nome homenageado pelo Laplace, né, que foi o sujeito que estudou a curva normal. Então a curva normal está apresentada aqui para vocês. Ó. Ela tem um formato de sino, né, ela lembra um sino, um formato de sino. Ela é a distribuição estatística mais utilizada nos estudos para fazer inferências, cálculos onde eu faço a transposição de dados amostrais para dados populacionais. A maioria das pesquisas na área socioeconômica utilizam a distribuição normal para fazer esse cálculo inferencial. Ela é simétrica, como eu já falei para vocês, os dois lados são iguais, o direito e o esquerdo, tem uma forma de sino. E ela tem como característica que a média, a moda e a mediana, elas coincidem, assumem o mesmo valor. Elas estão situadas aqui no centro. Ó. Então, nesse ponto, no eixo X, é onde está localizada exatamente a média, a moda e a mediana da minha variável de estudo. Outras características da curva normal é que ela é descrita sempre pela média e pelo desvio padrão. Se eu conheço a média e o desvio padrão, eu tenho condições de montar a curva normal e trabalhar com essa curva para fazer inferências na área da administração, na área da gestão, por exemplo. A maioria das inferências dos estudos de transposição de dados de amostras para populações são feitos com base nessa curva normal. E a curva de Gauss, a curva normal, então ela tem como característica, repetindo, ela é simétrica, é unimodal, e tem uma forma de sino. Como última característica, ela também é chamada de uma curva assintótica, ou seja, ela se aproxima do menos infinito e do mais infinito sem tocar o eixo X. Então verifica que ela vem de um lado, vai caindo e não toca no eixo X, nem no lado menos negativo, nem no lado positivo. Então vai do menos infinito ao mais infinito sem nunca tocar o eixo X. Por isso ela é chamada de assintótica. A função densidade dessa curva é extremamente complexa. Porque é de se imaginar que seria difícil montar uma função estatística, que não seria uma função linear, porque eu estou trabalhando com uma curva e não com uma reta, que explicasse matematicamente a função de descrição dessa curva. Então a função densidade está apresentada aqui, mas funciona só como curiosidade para vocês. Ó. Verifiquem que nessa função densidade eu tenho que entrar com a média, com o desvio padrão e com o valor x, qualquer da minha variável de estudo. Desde que esse valor x que eu estou estudando tem que ser de menos infinito a mais infinito e o desvio padrão teria que ser um valor maior do que zero. A distribuição normal reduzida, baseada no score z, que a gente vai ver mais adiante, ela é uma simplificação dessa função densidade numa função mais simples em termos, ela continua complexa, mas a função ela é reduzida, ela é menor, tem menos variáveis do que a função anterior. Nos testes estatísticos, nos testes probabilísticos, um cuidado que nós sempre temos que ter antes de analisar dados é se os dados provêm de uma distribuição normal, se eles apresentam essa distribuição. Para testar isso, a maioria dos softwares estatísticos realizam testes de hipóteses. Os testes mais usuais são o teste de Kolmogorov e Smirnov e o teste de Shapiro-Wilk. O teste de Kolmogorov e Smirnov ele é aplicado quando eu tenho amostras maiores do que 50 pessoas, 50 elementos. Enquanto o teste de Shapiro-Wilk é utilizado quando esse N, o tamanho da minha amostra, é menor do que 50 elementos. A conclusão do teste ele gera uma certa probabilidade, porque em estatística a gente trabalha com probabilidades. Sempre que essa probabilidade for maior do que 0,05, a distribuição é considerada normal. Sabendo de antemão que a distribuição que você está estudando é normal, eu posso aplicá-la
em estudos de inferência. Então verifiquem que aqui ó, eu tenho uma distribuição normal, onde eu tenho um eixo X, que eu coloco os valores da minha variável de estudo. Desde que eu conheça a média e o desvio padrão, eu posso desenhar essa curva. De posse do desenho da curva, eu posso pegar um determinado ponto, aqui do ponto 1 em diante, e calcular o tamanho dessa área. O tamanho dessa área é a probabilidade de eu encontrar indivíduos ou elementos acima desse ponto. Então, através do cálculo de uma área, eu consigo descobrir as probabilidades inerentes maiores do que esse ponto. Claro que o cálculo de áreas com curvas é extremamente complexo. Eu teria que trabalhar com vocês com cálculo diferencial. Como não é o objetivo da disciplina trabalhar com cálculo diferencial e sim dar noções de estatística para vocês, nós vamos partir do ponto que, em vez de calcular essa área, nós vamos trabalhar com uma tabela chamada tabela Z. Essa tabela Z tem todas as áreas possíveis de serem encontradas nessa curva já pré-calculadas. Então, basta que você saiba ler a tabela Z e extrair os valores de lá, que você terá condições de calcular essas áreas com curvas. Então, aqui eu tenho exemplos ó, de áreas curvas que já foram pré-calculadas nessa tabela Z. Ó. Então, entre a média e um desvio padrão negativo, eu tenho 34% dos valores da minha distribuição. Da mesma forma, entre a média e um desvio padrão positivo. Por quê? Porque ela é simétrica, então os dois lados são exatamente iguais. Entre um desvio padrão e dois desvios padrões, eu tenho 13% dos valores. Como no outro lado também eu tenho 13%. Então a curva é extremamente simétrica. O que vale para o lado direito também vale para o lado esquerdo. Numa distribuição normal, onde eu boto uma variável aleatória qualquer, uma variável de estudo, aqui eu estou colocando o QI, o quociente de inteligência, eu posso verificar que existe um valor médio, que aqui no caso está em torno de 100, o QI médio das pessoas, e existem variações, tem pessoas com QI mais baixo e QI mais alto. Então o eixo X, esse que está representado aqui, ele está colocando os QIs de 55 até 145, com valores intermediários. Claro que é raro encontrar pessoas com QI muito baixo, 55, vejo que a frequência é baixa. Com 70 também, ó, a frequência é baixa. Já com 100, a frequência é bem alta, está localizada aqui em cima. Como também o QI muito alto, 145 ou 130, a frequência é baixa. Mas todas as áreas podem ser calculadas com o uso da curva normal. Então, dentro da curva normal, a gente tem que procurar identificar sempre os valores extremos, que são chamados de outliers, na pronúncia inglesa, britânica. Na pronúncia americana seria outliers. Então, vamos chamar de outliers, que seriam os casos extremos aqui, quem está acima de 3 desvios padrões ou abaixo de 3 desvios padrões. Os dados intermediários, que estão aqui em vermelho, seriam considerados os normais, o mais comum de ocorrer. Então, o que são outliers, né? Então, são observações que a gente faz que apresentam um grande afastamento das restantes, ou seja, estão muito distantes da média. Então, essas observações também podem ser chamadas de observações anormais, contaminantes, estranhas, extremas ou aberrantes. E que tratamento eu devo fazer para os outliers quando eu faço um estudo? Isso é um pouco de divergência de opiniões. Inicialmente, nos primeiros estudos estatísticos, se imaginava que os outliers deviam ser descartados. Você deveria levantar o banco de dados e esses valores extremos têm que ser descartados da análise. Outros pesquisadores falaram, não, isso não é bem correto porque nem sempre o outlier ele advém de um problema no momento da coleta da pesquisa. Às vezes é uma variação natural que existe na população. Então, as opiniões não eram unânimes do tratamento que você deveria fazer. Uns rejeitavam essas observações inconsistentes e outros achavam que elas nunca deveriam ser rejeitadas. Então, por que aparecem esses outliers num estudo? Que razões levam a isso? Então, tem múltiplas razões. As principais são erros na medição, uma mensuração é feita de modo inadequado, gera um valor errôneo, que abastece seu banco de dados com esse valor errôneo. Algum erro na execução, por exemplo, um erro de digitação, você está levantando idades de pessoas, está montando um banco de dados, em vez de digitar 18 anos, você digitou 188. É evidente que não tem ninguém com 188 anos de idade, mas se aparece esse valor no seu estudo, ele seria um outlier, mas um outlier por erro de digitação. Nesse tipo de dado, o conveniente é descartar. Um outro tipo de dado, se aparecesse, por exemplo, uma pessoa com 99 anos, também é raro de acontecer, é um dado que não deve ser descartado, porque ele é um dado que existe, é um dado real. Então, o tratamento de outliers, em estatística, tem essa questão. Ou você descarta ou você considera. Para verificar se você descarta ou considera, é bom verificar as causas do aparecimento. Se foi um erro metodológico, você descarta.
E também existe variabilidade inerente na população. Então, também é um fator para causar o aparecimento de outliers. As aplicações práticas dos outliers é que você pode utilizá-lo na detecção de fraudes. Então, a indústria utiliza muito isso quando você levanta dados e quer saber se aqueles dados são aberrantes ou não. Os dados aberrantes podem indicar uma fraude. Para verificar o comportamento geral de gastos dos consumidores, em análises médicas, para ver resultados de tratamentos, na pesquisa farmacêutica, na área mercadológica da administração, sempre se utiliza o cálculo de outliers. E como é que eu identifico os outliers? Então, há dois modos básicos. Primeiro, eu posso montar um gráfico chamado boxplot, que é um gráfico baseado nessas medidas aqui, ó, no valor do percentil 25, que é, na verdade, o quartil 1, no valor da mediana, que é, na verdade, o valor do quartil 1, no valor do percentil 75, que é a mesma coisa que o quartil 3, e nos valores mínimos e máximos. Com base desses valores, eu consigo encontrar um gráfico chamado boxplot, também chamado box and whisker. Esse limite mínimo aqui embaixo e esse limite máximo aqui em cima pode ser obtidos com essa equação que eu apresento para vocês no quadro. O limite inferior é o valor do quartil 1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartílica, que é o Q3 menos o Q1. E o limite superior, eu pego o quartil 3, que está aqui em cima, e somo com 1,5 vezes a amplitude interquartílica. Qualquer valor fora desses intervalos, como esse aqui em cima, é considerado outlier, está fora de um padrão esperado. Uma outra forma de identificar outliers é com o uso do score Z, onde simplesmente se pega um valor que eu quero estudar, se diminui da média e se divide pelo desvio padrão. Sempre que esse valor ficar abaixo de menos 3 ou acima de 3, ele é considerado outlier. Então, valores menores ou maiores que 0,3 são considerados outliers. Então, essa estatística Z funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui uma distribuição normal, apresento o gráfico aqui para vocês, e essa estatística Z nada mais é do que pegar o eixo X e transportá-lo para um eixo paralelo chamado Z. O valor de Z, ele depende do valor de X, da média e do desvio padrão, porque é a aplicação dessa fórmula aqui. Então, X é o ponto que eu quero transportar para o Z, que eu quero converter, média da população original e desvio padrão da população original. Com essas informações, eu aplico nessa fórmula de cálculo e acho os valores de Z. Então, vejam esse exemplo aqui. O peso médio de um grupo de pessoas é 75 kg com desvio padrão de 10 kg. Eu tenho a média e tenho desvio padrão. Fiz aqui uma distribuição de frequência, um gráfico mostrando a distribuição de frequência, né? Botei na curva normal. Verifico que no eixo X eu tenho aqui as alturas, aliás, os pesos das pessoas, que vão de 45 kg até 65 kg. Eu posso transportar qualquer um desses valores que estão aqui no eixo X para o eixo Z, que é um eixo paralelo, que está aqui embaixo. Eu estou pintando em verde aqui, ó. Como é que o 75 virou zero? O 75 virou zero porque se o X vale 75, o valor que eu quero transportar, menos a média, que é 75, dá zero. Dividido pelo desvio padrão, que é 10, 0 dividido por 10, formou o valor zero. A média sempre será zero no eixo Z, porque o Z mede a quantidade de desvios padrões que você está afastado na média. Se a média é o próprio valor médio, né, então não está afastado da média. O Z é zero. Já o valor 55, ele tem o Z correspondente a menos 2. Por quê? 55 menos 75 dividido por 10 vai dar menos 2. 2 desvios padrões abaixo da média. Quando eu tenho um Z negativo, é o afastamento para baixo da média. Quando o Z é positivo, é o afastamento em desvios padrões acima da média. Então essa é a tabela Z. É uma tabela que você tem já calculado todas as áreas existentes numa distribuição normal que estão situadas acima de um ponto Z. Então eu pintei de verde aqui em cima, ó, a cauda de uma curva. Então essa cauda é a área calculada, a área que aparece na minha tabela. Então eu acho o valor de Z, verifico o valor de Z na minha tabela e acima desse valor tem uma área já previamente calculada. Vamos ver como é que funciona isso aí. Primeiramente, você, para fazer um cálculo, tem que ter em mãos essa tabela Z. Então eu apresento aqui um site que eu desenvolvi para os meus alunos, onde você tem essa tabela disponível. Então, entrando nesse site, www.profhubert.yolasite.com, você vai ter à sua disposição essa tabela com a área Z já calculada. Então, vejam como é que se faz a leitura da distribuição normal da tabela Z. Imagine que eu achei um Z de 1,42.
Peguei um determinado valor e transportei para Z. Você pega 1,4 aqui e o 0,02, a segunda decimal do Z, aqui em cima. Cruzando linha com coluna, você vai achar um valor, que aqui está escrito 0,0778. Multiplique por 100 para virar um número percentual, 7,78%. Significa que esta cauda aqui, ó, que eu pintei em verde, estão situados 7,78% das pessoas da minha população. Então eu fiz um cálculo inferencial bastante simples e rápido com o uso da tabela Z. Vejam os exercícios que eu propus aqui para vocês. Ó. O tempo de execução de uma tarefa de um grupo de 190 funcionários segue uma distribuição normal. O tempo médio do grupo é 60 minutos. Aqui eu tenho a média. E o desvio padrão, 4 minutos. Tenho a média, tenho o desvio padrão. É tudo que eu preciso. A curva normal é descrita pela média e pelo desvio padrão. Quero saber qual é a probabilidade de uma pessoa realizar a tarefa entre 60 e 69 minutos. Primeiro, desenhe a curva normal. Está desenhada. Segundo, identifique os pontos, a área que você quer calcular. Então é entre 60 e 69 minutos. No eixo X eu boto os minutos do que eu estou estudando. Eu pintei de laranja a área que eu quero calcular. Só que a tabela Z não me fornece essa área. A tabela Z vai me fornecer sempre esta cauda. Mas eu sei que o somatório desta área branca, com esta cauda que eu estou pintando em verde, com a área laranja, fecha 100%. Então eu vou usar a teoria dos conjuntos. Usando a teoria dos conjuntos, eu posso facilmente identificar qual é a área laranja. Vejam que nessa área branca eu tenho 50% dos valores da minha distribuição, a metade da curva. Nessa área que eu estou pintando em verde, eu tenho 1,22% da minha área. Como é que eu sei que é 1,22%? Porque eu peguei o valor 69 e transportei para o eixo Z, com essa fórmula de cálculo que rendeu o valor 2,25. Quando o x é 69, o z é 2,25. Se na tabela Z já me deu essa área, 1,22, quanto falta para chegar em 100%, já que eu tenho esses dois valores? Está faltando 48,78%, que é a área laranja. Então posso concluir que 48,78% das pessoas concluem a tarefa entre 60 e 69 minutos. Um outro exemplo. Vamos considerar que um grupo de motoristas roda em média 6.000 km por mês, com desvio padrão de 1.500 km. Tenho a média, tenho o desvio padrão. Quero saber qual é o percentual de motoristas que rodam acima de 8.500 km por mês. Desenho a curva normal, localizo a média aqui no centro, o x, que é o valor fornecido, 8.500 km, e quero saber acima desse valor. Então essa área laranja que eu destaquei aqui. Como é que eu posso resolver? Novamente com o uso da tabela Z. Pego 8.500, transporto para o eixo Z, usando a fórmula da estatística Z, x, 8.500, menos a média, que é 6.000, dividido pelo desvio padrão, que é 1.500, deu como resultado 1,67. Esse 1,67 eu levo para a tabela Z e ela me dá automaticamente a cauda, que é exatamente o que está sendo perguntado. Vai te dar como resposta 4,75%. Concluo que 4,75% dos motoristas rodam por mês mais do que 8.500 km. Então, o roteiro de cálculo para a distribuição normal, ele está apresentado aqui para vocês. Ó. Sempre que vocês tiverem um problema de distribuição normal, primeiro, desenhem a curva normal, depois identifiquem a área desejada na curva, depois calculem o valor da estatística Z, depois transportem esse valor de Z para a tabela Z, que está aqui ao lado, onde você vai identificar sempre a área da cauda da tabela. Da cauda da estatística Z aqui, da função, né? E por último, interprete a resposta que você encontrou baseado na teoria dos conjuntos. Aí você vai ter sempre a área e o grau de probabilidade encontrado. Então as aplicações práticas da distribuição normal é que, primeiro, você pode estimar a probabilidade de uma máquina, por exemplo, ter vida útil superior a 5 anos. Num processo de produção, você compra uma máquina e tal, e quer saber qual será a vida útil dessa máquina. Se você já conhece a distribuição normal da população de máquinas que existem, você pode calcular a probabilidade de ela durar mais do que 5 anos, menos do que 5 anos, entre 5 e 4 anos, entre 6 e 7 anos. Então, tudo isso é possível com o uso da estatística Z. Pode-se estimar o percentual de funcionários que realizam uma tarefa abaixo de um determinado tempo. Então, se você quer, por exemplo, saber quais são o percentual de funcionários que são mais ágeis ou mais rápidos, você pode usar a estatística Z. E também pode estimar o percentual de peças produzidas abaixo de um padrão mínimo de qualidade.
Então, a aplicabilidade da estatística Z ela é muito grande dentro do ambiente empresarial, principalmente para quem trabalhar com controle de qualidade de produção ou controle estatístico de processos. Deixo para vocês como sugestão, então, que vocês assistam esse vídeo sobre distribuição normal, que vai complementar o aprendizado de vocês. Por enquanto é só e até a próxima.